Senhor presidente, ilustríssimos vereadores, secretários aqui presentes, público que nos ouve e público que nos acompanha também pelas redes sociais. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite que foi feito por essa casa para falar um pouco sobre essa cidade que eu tenho orgulho de ter nascido e que eu amo estudar. Gostaria de explanar para quem não conhece, né? Tudo começou aqui, 20 anos atrás, quando publiquei esse livro, pequeno livrinho que, em 200 páginas, ele tenta traçar a história da nossa cidade. 200 páginas, que é pouco. Nós temos uma história muito grandiosa. 171 anos da história de Itaporanga, na verdade, é um convite para que essa história do nosso povo seja conhecida por todo itaporanguense. Eu gostaria de começar a falar na noite de hoje, contando para vocês uma história que poderia até ser um conto de fada, mas é real, que vai ilustrar bem a importância que eu vejo, e tenho certeza que Vossas Excelências e o povo, a importância de conhecer a nossa história, o lugar de onde viemos. No século XIX, mais especificamente em 1812, vocês vão lembrar das aulas de vocês, quando vocês estudavam, de uma figura que era muito poderosa, muito importante na época, Napoleão Bonaparte. Napoleão chegou a conquistar quase que a Europa inteira. E aí, certa vez, deu-lhe na telha a ideia de invadir a Rússia, sem conhecer o seu inimigo. E o que aconteceu? Os russos, acostumados com o inverno rigoroso, deixou a tropa se aproximar e simplesmente tocou fogo em tudo. O exército de Napoleão conseguiu invadir Moscou, mas não conseguia sobreviver há muito tempo, não tinha mantimento para eles. E aquele que era muito poderoso e temido na Europa, acabou conquistando uma belíssima derrota. É um fato histórico, não é? Pouco mais de 100 anos depois, vejam como é interessante. Exatamente em 1941, outra figura que era grandiloquente da época, que vocês também vão reconhecer das aulas de quando vocês estudaram, a figura de Hitler, que também era grandiosa na época e conquistou muito, teve a mesma ideia de Napoleão, invadir a Rússia. E pereceu da mesma forma, porque os russos aplicaram a mesma estratégia. Deixou o exército se aproximar, tocou fogo em tudo, e, sem ter recursos, perdeu. O que eu quero ilustrar, público presente, nobres vereadores aqui com essa história, é que alguns acham que Hitler, ele perdeu para a história. Porque se ele fosse conhecedor da história do mundo, isso jamais teria acontecido. O grande pecado dele não foi invadir a Rússia, foi não conhecer a história do mundo. E com essa pequena história, né, que poderia estar em contos de fadas, mas é real, eu queria ilustrar a importância que é conhecer a história do mundo. E para nós aqui, conhecer a nossa história. Itaporanga esteve presente em grandes eventos da história de Sergipe e do Brasil. Mas esses fatos são desconhecidos. Eu vou citar apenas alguns aqui, mas já deixo o convite, porque amanhã, né, dando continuidade às celebrações de 171 anos
de aniversário de Itaporanga, às 7h, teremos uma palestra também, onde eu vou explanar um pouquinho mais sobre os itaporanguenses, sobre a nossa cidade, mas deixe eu contar um pouquinho dessa história grandiosa para vocês, né? Antes, porém, deixa eu só lembrar, né, pegando o gancho da pequena história que eu acabo de contar para vocês, de uma frase que talvez muitos já tenham ouvido, que é de um teórico político irlandês, Edmund Burke, que ela diz mais ou menos o seguinte: o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Na história que eu contei, o grande pecado de Hitler foi não conhecer a história da humanidade. E pereceu. Então, eu faço o convite para que a história de Itaporanga ela não fique somente restrita às celebrações de emancipação política, mas que a gente crie esse hábito de cultivar a nossa história, principalmente, eu como professor tenho essa preocupação, que os nossos jovens tenham a oportunidade de conhecê-la. 171 anos da história de Itaporanga, na verdade, são 171 anos de emancipação política, né? Separação com São Cristóvão. Porque em 10 de maio de 1854, nós, que éramos uma povoação pertencentes a São Cristóvão, ganhamos a nossa independência. Mas, na verdade, a nossa história é muito maior, como vocês, e eu deixo aquele gostinho de quero mais, poderão perceber também amanhã, nossa história é muito maior que isso. 2025 faz exatamente 450 anos que o primeiro padre jesuíta pisou nessas terras aqui, quando eram habitados por índios tupinambás. Então, a nossa história é maior. Hoje a gente foca nos 171 anos, que é uma data muito importante, mas lembrando que a nossa história ela é grandiosa, é belíssima. Itaporanga ela produziu grandes nomes. No próximo sábado, por exemplo, a partir das 4h, no Centro Social, que leva o nome de um dos grandes itaporanguenses, Arnaldo Hollenberg Garcês, que foi governador de Sergipe, prefeito de Itaporanga. No sábado, acontecerá a instalação da Academia Itaporanguense de Letras, da qual eu faço parte, sou membro, muito grato por fazer parte, e sou feliz por ser o fundador da cadeira de número 3, a cadeira que homenageia um itaporanguense, Genolino Amado. Um itaporanguense que ele foi grandioso no Brasil como um todo, mas que sua história é muito pouco conhecida. Genolino Amado, ele era primo do escritor, que é muito famoso, Jorge Amado. E ele nasceu aqui, na vila de Itaporanga, em 1902. Genolino Amado, veja como me inspira a história dele. Nascido em uma pequena vila do interior sergipano e brilhou no Brasil. Eu também sou escritor. E a história de Genolino me inspira cada vez mais, porque Genolino ele chegou onde eu jamais pensaria em chegar. Genolino Amado ele foi membro da Academia Brasileira de Letras. Em 1973, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, para a cadeira de número 32. A cadeira que, posteriormente, após sua morte, seria de Ariano Suassuna. Então, veja como essa cidade produziu grandes nomes. Genolino Amado, ele se destacou no Rio de Janeiro, onde ele era um cronista muito bom. Conquistou as rádios com suas crônicas, as chamadas Crônicas da Cidade Maravilhosa.
A própria expressão cidade maravilhosa, veja que curioso, já existia desde a época do Império, mas não era tão usual. Quando Genolino passou a contar nos rádios as suas crônicas da cidade maravilhosa, a expressão voltou à baila. E um ano depois, um músico criou uma marchinha de carnaval para o Rio de Janeiro, com esse título de Cidade Maravilhosa, porque ele gostava muito das crônicas de Genolino Amado, e hoje é sinônimo de Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E uma expressão que um itaporanguense resgatou e deixou de legado para o Brasil. Eu falo de Genolino Amado porque é o patrono da cadeira que eu fundo na Academia Itaporanguense de Letras, isso para citar um itaporanguense. Mas nós temos vários, muitos outros. Félix Belo Freire, por exemplo, foi o nosso primeiro historiador. O primeiro historiador de Sergipe foi Félix Belo Freire. E não só isso, ele foi o primeiro presidente de Sergipe do período republicano. E antes mesmo de Félix Belo assumir, houve uma junta governativa que fez parte outro itaporanguense, Baltazar Góes. É um itaporanguense um pouco esquecido, mas essa é a nossa luta. E a cada dia, e principalmente, né, da Academia Itaporanguense de Letras, é a nossa batalha de resgatar a história desses itaporanguenses e legar ao nosso povo, legar aos nossos estudantes. José Augusto Garcês foi o pioneiro da museologia sergipana. Gilvan Fontes, grande apresentador televisivo, é itaporanguense. Então, apenas para citar alguns, porque se eu for citar aqui a lista completa, nós vamos ver que nós temos grandes nomes brilhando em Sergipe e no Brasil, no passado e no presente. Esse material que eu publiquei tem mais de 20 anos. Mas, devido ao tempo, né, hoje é muito difícil, né, alguém conseguir um exemplar dessa obra, mas todo esse conhecimento e muito mais existe em um site que eu criei, cujo endereço eletrônico é www.memoriaitaporanga.com.br. É um site criado porque o conhecimento ele precisa ser perpetuado, precisa ser divulgado. E eu faço alguns convites aqui para visitarem esse site, para conhecerem um pouco mais da nossa história, para divulgarem com o amigo, divulgarem com os alunos, os nobres vereadores em suas comunidades. Faço também um convite para que amanhã a gente continue um papo muito gostoso sobre a história da nossa cidade, onde eu focarei mais na evolução dessa pequena povoação de Itaporanga até desmembrar-se de São Cristóvão e evoluir. Então, fica esse convite também para continuarmos falando um pouquinho da história de Itaporanga e também o convite para que, no sábado, todos estejam presentes na sessão, na cerimônia de instalação da Academia Itaporanguense de Letras. Eu não quero me alongar, pessoal, mas gostaria muito de agradecer novamente e chamar, na sequência, os meus nobres colegas, Alexandre Paixão e João Kennedy, para falarem também um pouquinho mais sobre... Porque ser itaporanguense, e vocês vão perceber na fala do nobre Alexandre, ser itaporanguense é fazer com que brote na gente um conceito lindo, que inclusive foi cunhado, o termo foi cunhado por Alexandre, que é itaporanidade. Eu lembro que em 2019, quando esta casa modificou a lei
em relação ao aniversário da cidade, me fizeram o convite para explanar, né? E, naquela oportunidade, eu sugeri a esta casa que a antiga data fosse mantida com o título de Dia do Orgulho Itaporanguense, porque eu não conhecia esse termo maravilhoso que meu colega cunhou. Itaporanidade, é lindo, maravilhoso. Mas ele poderá, em sua fala, explicar melhor o que significa esse sentimento que todos nós temos, mas que é tão difícil expressar em palavras. Muito obrigado e se deliciem, se deleitem com as palavras dos meus colegas.